pessoal, aqui, feliz, quem seja feliz. Estava vendo as questões de algumas reportagens falando sobre a percentagem dos campos pertinentes ligado à areia, e lembramos também que a pedra e a areia também ajuda também os efeitos estufas. Lembramos na época do Morro do Moreno que nós tínhamos que colocar tipo de projetos ligados à reciclagem e ao campo ecológico, colocar, ou seja, sementes ligadas a algumas espécies de plantas que podiam ecologizar, né? Ecologizar, socializar, tem que socializar, conscientizar, ecologizar, ok? Então, estou falando aqui em questões de campos metódicos e bioquímicos e os conceitos de formas relacionados ao livro aqui, o Moreira, que é o xará também da família, e o Tubino também, que é Manuel José Gomes Tubino, e tem o Sérgio Pastos Moreira. Então, quando falamos sobre esse processo que ocorre, eu estava lembrando também um livro que eu cheguei a emprestar um colega ligado à farmacologia, que é lógico em questões de associação ligado ao esporte e à medicina esportiva, a aspirina. Lembro tempos atrás que houve uma polêmica entre o Michael Jackson, que tomou muita aspirina e chegou a falecer, falaram que era aspirina. Mas tem vários estudos que relacionam, é lógico, tudo que é exagero não tem, ou seja, é o meio que eu falo sobre questões de repetência. Muita repetência, muita repetição, pode haver um tipo de morte súbita, depende. O que é repetência? A palavra repetência ligada à prudência, a palavra repetência ligada à imprudência, eu tentei associar essa palavra repetência, porque ela é muito ligada às questões de reprovações, mas a palavra repetência pode também associar o campo de repetições. O que é repetição? É você fazer várias repetições consecutivas que tem, ou seja, o mesmo movimento, mas o próprio movimento mesmo, em questão da própria fadiga, vai demonstrar que vai haver um cansaço e você não vai conseguir fazer simultaneamente o exercício todo. Por exemplo, eu faço esse movimento aqui, elevação frontal, bilateral. Elevação frontal, que eu vou trabalhar mais o que? Trapézio, a região do trapézio aqui, a região deltoide anterior. Sim, foi fácil. Mas também está havendo o que? Especificamente relacionando algumas modalidades, sua sequência de tempo. Força bastante. Dá para você também agrupar, apropriar, relacionar a outras dívidas relacionadas ao treinamento. Ok? Então, quando eu mostrei esse livro aqui, a aspirina, o campo de... o livro era Epidemia, estudos clínicos ligados a epidemias, e tinha um campo de destaque sobre AVC. Aí a aspirina estava em destaque lá, que teve alguns estudiosos que fizeram, e houve que diminuiu, né? A palavra abre, eu já falei, abre num campo de dicionário, significa espécie de peixes. Eu não sei que tipo de peixe nós somos, é uma identidade perdida entre a motricidade humana e a educação física. Abre, aí você coloca Abreu. Aí eu lembro de alguns autores, com a Neide Abreu, que fala conflitos ligado à história, vai mover e vai movimentar-se nesse suceder. Então, quando eu falo sobre alguns parâmetros importantes sobre os campos oceanográficos, é lógico que vai ajudar. Se houve perda de areia, vai ajudar os campos de planícies, né, que entre pavimentações para você correr lá, e não havia muitos campos de ondulações ligados à coluna, à articulação pélvica, ok? Então vamos lá, eu quero deixar aqui em questões importantes que houve resultados bons quando falaram sobre a aspirina, mas a aspirina, ao meu ver, ela também é antiga bastante. Se você olhar nos dicionários farmacinéticos, está em destaque até hoje, mas a palavra aspirina significa aspiração, ok? Então eu deixei lá algo notório.
Quem saber o processo que ocorre sobre a aspirina, é por causa que eu estou aqui com um livro aqui que coloca metodologia científica, coloquei em destaque. Eu vou colocar algo simples em destaque porque tem algumas coisas complexas relacionadas ao processo bioquímico. Aí cabe ao bioquímico ou ao farmacêutico num campo específico. Nós estamos aqui só fazendo um campo sucessório, associativo, ligado ao esporte. É lógico que há aparelhos convenientes. É conveniente nós falarmos um pouco sobre essas questões ligadas ao controle comunitário, ao controle nacional. Mas nós sabemos que aonde há areia, há idiomas. Aonde há areia, há praia. Aí então o brasileiro, nas suas cores ligado à praia, o azul, né, aquela praia, sol ali, quando você vê aquela maré, né, as marés, nós sabemos que há vários estrangeiros que correlacionam essas questões entre pavimentações. Cabe a nós aprendermos a cada dia, né? Tipo assim, como fala Newton Nascimento, aquarela, aquela música Aquarela. Então vamos relacionar os pontos importantes que vão enfatizar a nossa vida hoje, ok? Tem alguns pontos importantes que eu estava falando sobre potência, e a potência, a carga e distância que relaciona o tempo, e o tempo também vai relacionar outros fatores que vão fundamentar questões que entre velocidades. Se eu estou trabalhando força, somente força máxima e força isotônica, vai refletir na minha potência, ou seja, vai melhorar a economia, a velocidade, o tempo, segundos, ou seja, as questões de N fatores que relacionam o tempo e a reação. Aonde há um tempo, vai relacionar vários tipos de força que vão fundamentar e enfatizar resistência e velocidade, ok? Vamos lá, então podemos colocar vários meios que possam nortear as questões que vão fundamentar o treinamento desportivo e parâmetros científicos ligados à climatização. O que tem a ver a areia? Ali tem a ver os campos oceanográficos, a climatização, os aspectos da climatização, o calor, o frio, o treinamento, a altitude, ou seja, o ambiente. E vão colocar câmaras, ou camadas sociais, que vão enfatizar aonde nós vamos chegar, nossos objetivos restritos, os objetivos que vão colocar parâmetros longínquos, ok? Então, o brasileiro, ele coloca meios, que é um mundo internacional, ao nosso mundo nacional, ok? Então, podemos colocar fatos como conceito de frequência. Quando eu falei sobre frequência, fica algo ambíguo. Quando eu falo sobre tempo e frequência cardíaca, frequência ligada à pressão arterial, frequência de treino, frequência diária, frequência também relacionada ao estresse, um tipo também de surto que pode acontecer. Então a frequência ela coloca várias ambiguidades. Quando falamos sobre questões de coração, já falei. O próprio coração fala para o próprio corpo: eu preciso de ti, você precisa de mim. Eu preciso de ti, você precisa de mim. É uma música aí, não sei se é romântica, não sei se ela também em questões, né? Todo respeito às questões de criança aí. Um estudo da velocidade, né? Ela vai falar sobre força dinâmica, força estática, ou seja, há um estudo ligado ao equilíbrio. Quando eu tenho potência, também tenho equilíbrio. Não é que eu vou fazer um movimento rapidamente com potência e não vou ter equilíbrio. O equilíbrio é o dominador principal, é o pivô, é o líbero que vai relacionar as adaptações que correlacionam. Aonde há uma adaptação, há uma repetência. Aonde há uma repetência, há uma prudência. Aonde há uma repetência, há uma impertinência, ou seja, algo pertinente. É a teoria pertinente ou abrangente. Ficou, né, até um campo rítmico relacionado à composição corporal. E as composições que relacionam as poesias, que vão enfatizar, ou seja, vários
autores que intercalam a nossa vida diária. Ok? Bueno.